Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, juventude, mocidade santa do Senhor, irmão Joel, também nossos irmãos aí, coordenadores da escola dominical. Esse trabalho está sendo tocado desta maneira, via vídeo, para que nós não percamos nenhuma das nossas atividades. Então, no dia de hoje, está incumbido a mim falar sobre a lição de número 2, do dia 12/4/2020, que está como título o chamado de um líder, né? No texto do dia vai dizer, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, uma matéria bastante interessante aí a respeito da conquista da terra prometida, através do jovem Josué comandando toda a nação de Israel. A síntese vai dizer, Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. Eu acredito nisso, glória. No texto bíblico está em Deuteronômio capítulo 34, do verso 1 ao 9. Eu vou ter que ler todos os versículos, porque nós estamos nessa fase de estarmos recolhidos, mas em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos novamente. No verso 1 vai dizer, então, subiu Moisés às campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que te jurei, jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para que vejas com os teus olhos, porém, lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Não vai dar para entrar com muito detalhe na lição, mas nós vamos passar um pouco aí do que o Senhor nos deu nesta matéria aqui. No tópico 1 vai dizer um novo tempo, No tópico 2, conselhos para uma conquista. E no tópico 3, reconhecimento, compromisso e promessas. Dentro do tópico 1, lá no seu subtópico, vai dizer Moisés morreu. Como nós acabamos de ler no texto bíblico, Moisés viu a terra prometida, viu aquilo que Deus havia dito para ele, porque até então ele tinha ouvido da voz de Deus, mas não tinha visto com os seus olhos, Mas o Senhor disse, olha Moisés, tu está vendo a terra, mas não vai entrar aí não, tá? Porque, aleluia, há outros processos a serem realizados. Nós já conhecemos a história, e ali levanta-se o seu sucessor. No subtópico 2, vai dizer, assuma a liderança. Aí entra para nós a lição dessa matéria para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa convivência nos dias atuais. No subtópico 2 vai dizer, o Senhor falou com Josué, levanta-te, pois, agora. Eu sublinhei algumas coisas aqui para não ler tudo, para não tomar muito tempo. Um pouco mais embaixo diz, um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, Kairos, para realizar a sua obra. Era isso que estava acontecendo com Josué, Com a morte de Moisés, Josué é acionado a assumir a liderança. Glória a Deus. E a primeira fala do Senhor com Josué foi,
levanta-te, ou seja, fique em posição de ação, de agir, né? E aí o Senhor começa ali a dar a orientação a Josué. Então, assumir uma liderança requer de mim, de você, uma postura, requer de nós, aleluia, uma ação. Então, que você guarde, aleluia, esse pequeno friso aqui. O Senhor falou com Josué, levanta-te, pois agora. O Senhor não falou, levanta daqui 1 dia, 2 dias. Na hora que ele deu a ordem, ele falou, levanta-te agora, ó glória. E um pouco mais para baixo, lá no subtópico 3, vai dizer, tenha iniciativa. Primeiro, você tem que assumir a liderança, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que Deus colocou para você liderar? Diversas coisas. De repente você não vai liderar algo no âmbito eclesiástico, na igreja, dentro daquilo que é ministerial. Talvez não seja isso, mas se Deus colocou você para liderar, talvez no mundo social, no mundo físico, material, humano, né? Então, a primeira coisa que o líder tem que ter é assumir isso, né? Vamos lá. O 3 tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi, passa este Jordão, tu e todo este povo. Aleluia! Josué já teve que tomar a frente e passar o Jordão. Foi coisas assim simultâneas, né? Coisas dadas pelo Senhor rapidamente para que o milagre viesse a acontecer e eles viessem tomar posse da terra prometida. Um pouco mais embaixo vai dizer assim, olha, passa o Jordão. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. E era justamente isso que estava acontecendo com Josué. Ele estava acostumado a servir a Moisés, a atender às ordens de Moisés. E o Senhor estava ali trabalhando com Josué, dizendo, agora é você que vai ouvir as minhas ordens e vai tomar iniciativa para que o povo siga aquilo que eu der como orientação através de ti. Glória a Deus. E lá no tópico 2 vai dizer, conselhos para a conquista. O subtópico do tópico 2, o primeiro aí vai dizer, não despreze ninguém. Aí eu já grifei um pouco embaixo porque o texto é longo. Aqui o escritor da revista vai fazer referência à sarça, né? Diz assim, a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, e qual queimava, mas não se consumia, representava bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nó, né? Não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, né? Mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao servo Moisés. Talvez para demonstrar que, mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como o era a sarça. Né? Então o escritor aqui traz esse exemplo de quando Deus se apresenta pela primeira vez, fala com Moisés pela primeira vez, na sarça ardente, ou seja, a sarça pegando fogo e não se consumia. E aqui vai dizer que a sarça é uma árvore que não é frutífera e também seus galhos eram muito secos e não fazia muita sombra. Visivelmente para um homem, para um agricultor, né, que deve conhecer melhor esta área, vai falar, é uma árvore que não tem muita diferença ou que não faz diferença alguma porque não produz nada. Não tem um efeito benéfico na questão de lucro financeiro, talvez, de produzir um fruto que se possa vender ou, aleluia, de alimentar alguém, né? Então o Senhor pega e se apresenta a Moisés nesta sarça e o escritor traz esse exemplo para nós entendermos que o Senhor, ele usa, aleluia, até aquilo que para nós parece ser inútil, aquilo que para nós parece que não tem serventia alguma. Nesta lição, o Senhor vem mostrar e vem se mostrar a nós que às vezes nós nos julgamos menores, pequenos, desprezados. Eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei agir, aleluia. Mas o Senhor aqui através desta lição vem dizer assim, não importa qual é a tua situação ou como você está, aleluia, o Senhor se aperfeiçoa e te e me aperfeiçoa para realizar o querer dele na terra, né? Vamos lá, no subtópico 2, o tópico 2, aí vai dizer, não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi, como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, fazer conforme toda a lei
que o meu servo Moisés te ordenou. Nós aprendemos aqui que devemos sim lembrar daquele que nos ensinou, aqueles que nos orientou, né? Às vezes, aqui na lição vai dizer que às vezes as pessoas elas se retraem, elas se tornam um pouco egoístas porque não quer reconhecer que foi ensinado por alguém, que aprendeu com alguém, mas que não seja isso na sua vida, jovem, não seja isso no teu caminho, né? Todos aqueles que passaram e foram benéficos para a tua vida, seja no mundo na eclesiástica, né? Na igreja, no ministério, no reino de Deus, ou seja na vida secular, na sua profissão, independente. Se alguém te trouxe algo benéfico e você aproveita disso para exercer na tua vida, para te ter benefícios e talvez trazer benefício para outras pessoas, sempre lembre dessas pessoas. Aqui o escritor vai dizer assim, olha, não se esqueça de Moisés. Josué, ele foi orientado por Deus. Olha, faça tudo conforme eu falei a Moisés, conforme eu disse a Moisés, né? Como fui com Moisés, glória a Deus, e conforme as ordens que ele te deu, que eu passei a ele. Então isso é um ato de reconhecimento que nós devemos ter conosco, devemos aprender isso. Um pouco mais embaixo vai dizer assim, o Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. Isso nos trata de gratidão. Não devemos ser ingratos, né? Não devemos ser pessoas que só pega aquilo que é proveitoso e depois esquece quem ajudou, quem ensinou, quem nos deu um auxílio. Então, nesta tarde, neste dia, desse domingo aqui, esta lição vem nos orientar que devemos ter gratidão e reconhecimento por aqueles que fizeram algo por nós, por nossa igreja, por nossa sociedade, que fez algo bom. Isso deve ser reconhecido diante de nós e diante da sociedade. Não devemos ocultar isso. Ah, mas você tem esse conhecimento, você chegou a este ponto, por quê? Olha, porque eu tive um bom tutor, eu tive alguém que me orientou. Isso não é adorar a homens, é muito pelo contrário, mas é trazer à memória, sim, aqueles que fez história no reino de Deus e refletiu e ainda reflete nos dias de hoje na nossa vida. Um pouco mais embaixo vai dizer, Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. E é isso que nós acabamos de falar. Devemos sim dar honra a quem tem honra, ainda que não esteja entre nós. Não oculte a quem te ensinou. Se um dia chegar alguém e te perguntar, mas como é que você chegou até aqui? Eu tive auxílio, eu tive um bom professor, eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive um pastor, eu tive alguém que me auxiliou. E isso é necessário na nossa vida, para que não assumamos um papel de egoísmo. E o egoísmo traz individualismo, e o individualismo nos isola, e quando nós pensamos que estamos fortes, aí é que estamos fracos, e assim diz a palavra, né? Então, cuidado, jovem, cuidado, aleluia, com a sua postura. Devemos tomar esse cuidado de ter esse reconhecimento, né? Lá no terceiro subtópico do tópico 2 vai dizer, viva, pregue e medite nas escrituras. Um pouco mais abaixo vai dizer assim, Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu, para Josué. O primeiro foi, seja fiel. O segundo, fale a respeito da lei. E o terceiro, prepare-se. Então, dentro desses 3 requisitos aqui, o Senhor está falando da lei de Moisés, que Josué não deveria esquecer e sempre sim deveria estar trazendo à memória. Ele deveria estar constantemente falando, lendo, explanando ao povo tudo aquilo que ele ouviu da boca de Moisés, que Moisés recebeu do Senhor lá no Monte Horebe, desde os mandamentos e todas as aparições que o Senhor teve e os contatos que o Senhor teve com Moisés. Então, para mim e para você, fica também essa orientação. Seja fiel a Deus, fale a respeito da lei. Que lei? A lei de Moisés? Sim, devemos falar também. Mas a lei de Cristo, o amor, o arrependimento que se faz necessário do homem para alcançar o reino dos céus, né? É a orientação de Deus para nós. E prepare-se, esteja preparado. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. O Senhor, quando fala para Josué, para ele se preparar, ou seja, se abastecer na leitura daquilo que ele já havia aprendido e que já havia sido escrito através de Moisés,
o Senhor faz uma promessa para ele, para que o teu caminho, para que você venha prosperar no teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quem te conduzirá? O Senhor, Deus te conduzirá. Então, nesta tarde, medite na palavra para que o seu caminho seja próspero, para que a sua vida seja mais do que abençoada, porque você vai estar dentro dos princípios da palavra do Senhor. Vamos adiante. No tópico 3 vai dizer reconhecimento, compromisso e promessas. No subtópico aí do tópico 3 vai dizer reconheça o seu chamado. Isso é muito importante. Vai dizer aqui na primeira estrofe, não te mandei eu? É uma pergunta que o Senhor faz a Josué. Josué capítulo 1, verso 9. E lá em adiante o escritor vai dizer assim, Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal. Isso aqui é muito importante, jovens. Isso aqui é muito importante, irmãos e irmãs. Você que está aí ouvindo esse pequeno estudo aqui, isso nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Crise existencial. O adversário tem trabalhado fortemente em cima disso, para fazer com que eu e você não acreditamos no chamado de Deus em nossa vida. Ele tem trabalhado para que eu e você venhamos anular as promessas de Deus sobre nossa vida. Então, nesta tarde, em o nome de Jesus, levanta a sua cabeça e o Senhor, como falou para Josué aqui, ele diz, não te mandei eu? Ele está dizendo assim, eu não falei, foi eu que falei. Se o Senhor falou, está tudo certo, irmão. Então, o teu chamado, a tua posição dentro do ministério do Senhor, do reino de Deus, é fundamental. Não permita que o adversário venha fazer com que você venha regredir, ok? Acredite na convocação de Deus. Lá no tópico 2, no subtópico 2, o tópico 3 aqui diz, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dá o seu máximo. Foi isso que ele estava dizendo a Josué, e é o que ele diz para nós. Você tem dado o seu máximo? Você tem aplicado realmente as suas forças para cumprir o chamado de Deus? Fica aí essa questão para você meditar e pensar, ok? Então, um pouco mais assim, muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarda de tal desperdício. Amém? O Senhor, aqui através do escritor da revista, vem nos dar um alerta. Você está desperdiçando o seu tempo. Você tem um chamado para ser um líder. Ah, que líder? Um pastor? Talvez não, talvez sim. Mas um líder pessoal da sua própria vida. Você vai ter que administrar a sua vida, você vai ter que administrar a sua casa, a sua família. Você que ainda não casou vai ter que passar por isso, você vai ter que ser um líder. Isso não cabe só aos meninos, mas também às meninas. Vai ter que ser uma dona de casa, administrar, assumir liderança, né? E aí, se você não estiver voltado ou voltada a Deus, você vai estar dividindo esse tempo. E isso pode ser um desperdício. O Senhor está nos requerendo nesta tarde que nós tenhamos um compromisso integral com Ele. Isso não quer dizer que você não vai ter tempo para estudar, para fazer as outras atividades da vida, porque o Senhor conhece a sua e a minha necessidade. Por isso, nesta tarde, fique com esta palavra. Há 3 aqui, promessas. É o subtópico 3, o tópico 3, promessas. Junto com seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar prosperidade, pois o Senhor diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. A segunda, a derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. A terceira, presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. E aqui eu já encerro esse breve vídeo para nós
absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Guarde isso. Quando Deus nos coloca como líder, Ele garante prosperidade, tranquilidade, mas Ele nos adverte, tem lutas, tem provas, tem dificuldade, mas o final é um final de vitória, é um final de bênção. Então, jovem, fique atento ao chamado do Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a todos. Se você já estiver com a sua revista, não sei como é que está aí a classe, aproveite para fazer leitura. Se quiser mandar alguma pergunta via WhatsApp, estou à disposição. E assim que eu ler e que for possível dar resposta, eu responderei a todos. Amém? Deus abençoe. Irmão Anderson, irmão Bezaliel, irmã Elisama, irmã Edileuza, pastor Alex, pastora Samara e também o nosso irmão Joel, que está aí conosco nessa batalha. E a cada um de vocês, vamos continuar. Muito em breve estaremos juntos, glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.